Saúde Digital SUS Campinas. Olá, bem-vindos a mais um podcast da Saúde Digital. Meu nome é Regis, eu sou membro da equipe da Saúde Digital Campinas e vim aqui para a gente iniciar uma nova série sobre sustentabilidade e saúde, né? Uma série que vai falar sobre alguns conceitos muito importantes para a nossa saúde atualmente e muito importantes também para a sociedade, né? E aí comigo eu trouxe um convidado especial, que é o Edmilson. Ele vai se apresentar aqui para a gente. Bom dia, Regis, tudo bem? Bom dia a todos, meu nome é Edmilson, sou Edmilson Rocha Marques, sou médico de família e comunidade. Atualmente na prefeitura estou trabalhando junto no Departamento de Ensino, Pesquisa e Saúde Digital como coordenador da Comissão de Residência Médica dentro da Prefeitura Municipal de Campinas. Bom, hoje o nosso trabalho aqui vai ser falar um pouquinho sobre sustentabilidade e saúde, né? Nossa série vai se chamar Saúde e Sustentabilidade, a Nova Fronteira. E a proposta é discutir um pouquinho sobre a importância da ESG, que é uma sigla americana, né? ESG, de Environmental, Social and Governance, que quer dizer ambiental, social e governança, né? A ESG é um conceito que veio lá de 2004, né, com o objetivo de integrar dentro das empresas alguns fatores ambientais, sociais e de governança no mercado dos capitais. Mas é uma história um pouco mais abrangente, né? Acho que até o Edmilson tem alguma coisa bem interessante para trazer para a gente a respeito disso. Pois é, Regis. Então, na verdade, isso daí foi uma provocação, né, do comissário-geral da ONU em 2004, né? Ele estava conversando com os principais CEOs das 50 maiores empresas do mundo, e aí dentro disso, ele fez um desafio, ele propôs um desafio para essas empresas que culminou no documento que chama o Who Care Wins, né? Quem ganha, quem se importa, onde ele apresentou pela primeira vez esse conceito do que seria o ESG, não deixando de fora, lógico, a questão do lucro, né, das empresas que é necessário de ter, mas a importância de você pensar em outros aspectos que sejam interessantes para esse tema, né? Assim, o pensar fora da caixa, né? O como você ganha lucro, mas de uma forma que seja sustentável para o meio ambiente, num planeta que tem recursos que são escassos, de que forma que você organiza essas empresas para que elas tenham uma organização governamental que seja blindada contra, por exemplo, atos de corrupção e outras questões que atrapalhem o dia a dia disso, e de que forma que essas empresas agem para o público que elas trabalham, né? Não só com a oferta de produtos, mas também de uma maneira social, de que forma que essa empresa impacta dentro do sistema, de que forma que essa empresa impacta dentro de todas as sociedades em que ela está inserida também. Muito bem. Eu acho que uma coisa que a gente percebe é que foi falado muito em empresa, né? Uhum. E a gente veio aqui hoje com o objetivo de discutir isso, pensando um pouco mais na saúde pública. Eu acho que é um desafio que a gente se propôs, enquanto profissionais aqui da prefeitura, né? Enquanto servidores aqui municipais, a discutir isso dentro da saúde pública, dentro do governo mesmo, né? Da governança no público, né? No nível público. E aí eu te pergunto, Edmilson, dentro disso, como é que a ESG se aplicariam na saúde pública? Eu acho, Regis, que é o seguinte, existe um estudo de 2020 de uma consultoria chamada Global Scan, que mostra assim, que 60% dos consumidores, de consumidores gerais, de qualquer tipo de produto, de qualquer empresa, eles observam as metas que as empresas têm voltadas para o mundo melhor, voltada para metas voltadas que seriam ESG, né? Se você for pensar que esses consumidores são a população que vive dentro do nosso município, que está dentro do nosso serviço, e colocando as estruturas governamentais como prefeitura, Estado e o Brasil como um todo, como uma empresa que presta o serviço para esse tipo de população, é importante a gente também dar o exemplo para as empresas que são privadas. A grande questão é assim,
aparentemente, se você for ver, o serviço público não teria tanto como diretamente se envolver nisso, mas acaba que indiretamente ele é muito impactado por essas questões. Um grande exemplo que a gente coloca é a questão da poluição do ar. Não é necessariamente o governo público que tem uma empresa, que tem uma indústria que solta um monte de poluentes dentro da nossa cidade, mas ela é responsável por cuidar de mais ou menos 8 milhões de pessoas que morrem no mundo por conta de poluição do ar. Então, quando você pega um dado que impacta os serviços públicos, como atendimento de saúde, como o cuidado do ambiente onde está envolvido, poluição de nossos rios, comunidades marginalizadas, quando você pega esses outros aspectos, o ESG é sim um ponto extremamente importante para a gente, serviço público, lidar com as empresas para que incentivá-las a fazer esse tipo de coisa, a propagar a política do ESG como algo que seja sustentável, que seja necessário ao longo do tempo, e por que não também a gente exercer dentro das nossas práticas de governança também essas práticas que são agora mais bem estabelecidas dentro do mercado privado de serviços também. Então, a gente entra com um papel que é extremamente importante de ver primeiro o que a gente pode fazer. Sempre falam que a questão do ESG primeiro começa que é necessário avaliar a situação atual dessa organização, que fatores de ESG que a gente já faz, de que forma que esses fatores de ESG já estão impactando o que a gente faz. Puxando um pouco a sardinha para o meu lado, que é a área da saúde, vou dar um exemplo super simples, que é a questão de unidades básicas de saúde. Quando você tem uma unidade básica de saúde no município, que às vezes é uma unidade básica e que essa pessoa precisa se deslocar quilômetros para chegar dentro dessa unidade. Ela precisa pegar 2 ônibus para chegar numa assistência em saúde. Quando você faz isso, e você, às vezes, uma forma de você, enquanto serviço público, melhorar isso é transformar essa unidade básica que está localizada num lugar central e levar mais próximo dessa outra pessoa que está ali. Você diminui esse deslocamento, você faz com que você tenha um acesso mais rápido e mais adequado aos serviços que você está se propondo a fazer. E esse tipo de mudança, que aparentemente num primeiro momento daria um maior gasto, traz uma eficiência no sentido de retorno, porque esse gasto ambiental vai reverter num futuro não muito distante, pelo que a gente está vendo, numa economia de outros recursos que estejam por vir. Então, acho que o serviço público, de maneira geral, consegue, sim, ser um exemplo para as empresas que desenvolvem esse tipo de estratégia e, com certeza, pensando nessa questão principalmente ambiental, de saúde e de governança, né, a gente precisa dar esse exemplo e mostrar o caminho certo para as empresas a partir daí. Já até que pegando esse gancho, né, da redução do deslocamento, da sustentabilidade em si, a gente pode citar alguns exemplos bem interessantes aqui no município, né, dentre eles as carretas, né, de mamografia, a própria carreta do Hemocentro, que vem para instalar em algumas localidades para fazer a coleta de sangue, enfim. E também, puxando aí a sardinha para o meu lado, enquanto saúde digital, trazer mais próximo essas questões da teleconsulta, né? A importância, por exemplo, da gente conseguir trabalhar com o atendimento via teleconsulta, né? Para um caso que se encaixa, obviamente, nesse tipo de atendimento, e o quanto isso é benéfico para a população, reduzindo o deslocamento, reduzindo a emissão de gás carbono, voltando aí para a energia limpa, né? Hoje a gente já tem, acho que no transporte público do município, alguns carros já trabalham com energia limpa, então a gente tem uma série de benefícios aí que são... São estratégias que no médio e longo prazo vão trazer para a gente redução de custos, melhoria da eficácia, retenção, inclusive, de talentos, né? Você falou da questão de saúde digital. A gente precisa de conhecimento, a gente precisa de pessoas que saibam trabalhar com tecnologia. Então, você falando que um serviço público dispõe desse tipo de coisa, você atrai esses talentos para fazer com isso. E você melhora a qualidade dos cuidados em saúde. Você imagine, por exemplo, você evitar um deslocamento, você ter uma resposta rápida de um exame sem a necessidade
necessidade de você deslocar muito, às vezes, um indivíduo, uma pessoa que já está adoecida e que já não tem uma condição para poder fazer esse tipo de deslocamento. O que, inclusive, melhora muito a reputação do serviço público, né? Sim. Demonstrando uma maior eficácia, uma maior necessidade de se fazer isso. A grande questão é que, às vezes, o investimento é relativamente grande em alguns tipos desses recursos e o retorno financeiro, em um período curto de tempo, ele não é muito mensurável, né? Esse retorno financeiro, ele às vezes se dilui ao longo do tempo, mas o que a gente pode trazer de expertise do serviço privado é que, assim, esse retorno financeiro, ele se dilui ao longo do tempo, mas ele é muito maior do que o investimento que você fez naquele primeiro momento. Então, é muito importante e necessário de se fazer. Certamente. Eu acho que vale a pena citar também que dentro desses conceitos, né, da ESG, né, principalmente da parte social, a gente pode destacar um assunto que é bastante falado, que é a própria LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela faz parte desse contexto, né, do social, do social aí dentro dessas práticas, porque ela traz, entre outras coisas, a responsabilidade das empresas para com o público, né? Ela puxa muito para esse lado da responsabilidade das empresas para com o público, e inclusive ela traz também essa questão de você poder confiar naquela empresa, naquele serviço que está sendo prestado, ou naquele órgão, né, que está te ofertando alguma coisa. É muito importante a gente pensar que é uma preocupação também para se trazer, né? Inclusive, aproveitando esse gancho, um outro exemplo que me ocorreu é a questão das licenças, né? Quando a gente pensa que essa preocupação com o social, ela traz, entre outras coisas, a equidade, ela traz a preocupação para com com o funcionário, com o profissional que está dentro desse órgão, dessa empresa. Uma licença maternidade estendida é uma coisa que é bem legal de se trazer, né? Quando a gente pensa que hoje em dia essa licença pode ser estendida por mais um mês, né? Dentro do previsto, ou 2 meses, 2 meses. São mais 2 meses, dentro do previsto. E também que os pais hoje em dia têm a possibilidade de vir para essa extensão da licença, né? Saindo de 5 para 20 dias. Em algumas empresas que já fazem isso, né? Inclusive a gente sabe que aqui o município faz, né? Nós temos aí um pessoal do curso de parentalidade que traz essa premissa para dentro. Eu acho muito interessante a gente poder trazer isso como exemplo. Com certeza. E aí, isso você abordou num tópico em que às vezes assim, a gente pode até colocar assim, qualquer um dos grandes desafios da implementação do ESG, né? É a falta de conhecimento do que seria essa cultura do ESG. Todo mundo, quando fala de ESG, pensa assim, o ESG serve para não derrubar árvore, para fazer uma coisa que pensam única e exclusivamente num aspecto ambiental. Enquanto o aspecto ambiental, 86% da população brasileira e mundial vive em cidades. Então, assim, o nosso ambiente não é árvore, pura e simplesmente. O nosso ambiente é o bairro onde a gente vive, é a forma como a gente precisa se deslocar dentro desse bairro, É o saneamento, né? É o saneamento básico que você tem acesso ou não, é o recurso de saúde que você tem acesso ou não, é a forma como você se estrutura e vive nisso. E aí, tem até uma fala de um, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas de um economista em que ele fala muito isso, assim, de que a gente, o mundo, o ambiente adoece as pessoas e pessoas doentes fazem o mundo adoecer. Então, assim, é um ciclo que, assim, se você vive num ambiente em que você não se sente bem, que você seja ele fisicamente porque você não tem saneamento básico, seja ele mentalmente porque você está num lugar onde você não consegue enxergar, conviver com outras pessoas ou vive num ambiente que é muito restrito de algum tipo de recurso, mesmo ele de saúde, isso faz com que isso vá se degradando ao longo do tempo. Isso vai virando um ciclo vicioso que a gente precisa, às vezes, parar e pensar. E aí, nesse outro ponto, entra muito a questão do serviço público, né? De como é que você trabalha, como é que você pensa o crescimento
tá acontecendo dessa cidade, como é que você pensa a organização e a distribuição de serviços públicos dentro de cada um dos bairros. Não adianta você fazer uma ampliação, né, generalizada de bairros e de ambientes, de locais de moradia, sendo que você não tem acesso. Isso daí é um dos grandes pontos que a gente precisa sempre estar falando e conversando também. E é lógico, a gente fala um pouco. Governança, a gente fala muito do serviço privado, né? Assim, a estrutura das empresas, você ser cada vez mais claro no que você faz dentro da sua estrutura, isso é uma coisa que já é inerente do próprio serviço público, né? A prestação de contas faz parte do nosso trabalho. Então, assim, quanto mais a gente aperfeiçoar e melhorar a transparência do que a gente faz, a forma como a gente gasta os recursos que o serviço público tem, isso daí ajuda muito mais a deixar mais claras as outras atitudes que a gente vai tomando também. Com certeza. E nós falamos muito dos órgãos, né, do serviço público, enfim, das empresas, mas eu acho que cabe também um adendo, né? A gente colocar aqui que essa responsabilidade ela não é apenas das empresas, não é apenas dos órgãos públicos, né? É uma responsabilidade individual. Eu acho que todo mundo, enquanto cidadão, tem que estar preparado para exercer a sua parte também nessa implementação, né, da ESG, né? Mesmo que sem o conhecimento do conceito, mas a partir do momento que você exerce a cidadania da sua maneira mais pura e simples, você consegue fazer com que isso seja de fato implementado, né? Que esses conceitos de fato sejam implementados. Inclusive, a gente está falando bastante aqui sobre sustentabilidade, sobre ESG, e eu acho que a gente não pode deixar de falar das ODS, né, que são dos ODS, né, que são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que são um conceito da ONU, né, que foi implementado em 2015, e ele vem anexo ao que a gente chama hoje de Agenda 2030, né? Então, quando em 2015 criaram-se 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o planeta e trouxeram essa implementação com um prazo de 15 anos, né, para iniciar, para que em 2030 tudo isso estivesse implementado, a gente tem hoje a Agenda 2030 como sendo um dos temas bastante importantes para se falar. E dentro desses 17 objetivos, eu acho que vale a gente trazer, para a gente amarrar aqui essa conversa, o objetivo número 3, a ODS 3, que é a que fala de saúde e bem-estar. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa ODS. Essa ODS 3 que fala sobre assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar para todos, de todas as idades. São 13 pontos, né, e 13 aspectos, assim, que existem 28 formas de você avaliar esses aspectos, né? E casa um pouco do que a gente acabou comentando, porque eles falam muito da questão de redução de mortalidade materna e mortalidade infantil, combate a doenças como HIV, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, que a gente pode colocar as arboviroses como a dengue também nesse exemplo, promoção de saúde e bem-estar, que entra muito naquela questão do ambiente, da ambiência, como a gente tinha colocado, prevenção e tratamento de doenças não transmissíveis, doenças cardiovasculares, mas talvez o ponto mais importante seja o ponto 3.8 dessa ODS, que é a questão de você ter o acesso, um acesso universal. O acesso é o mais importante, principalmente a medicamentos, a avaliações e a exames. Então, quando a gente pensa no mundo, a gente tem que lembrar que a ONU pensou nisso no mundo, né? A gente fala assim, poxa, mas eu consigo ir no meu posto de saúde? Eu não sei, porque eu não tenho restrição de acesso. Mas quando a gente fala no mundo, talvez esse seja o ponto mais nevrálgico dentro desses aspectos. O quanto que eu consigo chegar no sistema de saúde a ponto de ser simplesmente ter um simples diagnóstico de alguma coisa, uma identificação do que eu preciso melhorar, do que eu preciso aperfeiçoar dentro da minha saúde. E mesmo se você pega uma cidade como Campinas, que tem uma boa estrutura de saúde, que tem várias unidades básicas de saúde, às vezes a gente vai ter algumas populações que precisam ser mais bem cuidadas e mais bem olhadas. Então, assim, algumas populações marginalizadas, principalmente o pessoal os sem-tetos, as pessoas que não têm uma moradia física, tudo isso
eles têm a unidade básica, mas eles têm acesso. Eles chegam lá, a gente consegue receber bem esse tipo de indivíduo, a gente consegue ouvir eles de uma maneira com que a gente consiga dar uma boa resposta para isso que a gente, para a demanda que ele tem. Então, assim, é um desafio extremamente grande, foi ambicioso você falar que em 15 anos você vai resolver isso no mundo, sendo que você tem mesmo aqui, vou dar um exemplo do Brasil, assim, a gente teve em 2023 mais de 5 mil óbitos por tuberculose. Uma doença que existe tratamento, uma doença que era. O ideal seria que ela já tivesse, inclusive, sido erradicada. A gente tem, inclusive, doenças que estavam voltando. A gente tem um exemplo de coqueluche que está voltando, a gente teve um exemplo do sarampo que voltou por conta da diminuição da cobertura vacinal, que são doenças que você consegue prevenir. A vacina tem que estar disponível, o tratamento tem que estar disponível. Se uma pessoa tem tuberculose e faz o tratamento, ela se cura, não morre, e não transmitir isso para outra pessoa. Então, quando você fala que 5 mil pessoas no Brasil morreram de tuberculose, elas não tiveram acesso. Então, esse é um aspecto que a gente precisa ver. Então, apesar da gente, a gente sempre busca cada vez mais a excelência dentro do nosso trabalho, né? Apesar de ser bom comparado com outras estruturas, como possivelmente acontece em países subdesenvolvidos da África, da Ásia, o Brasil ainda tem muito que melhorar e muitos aspectos que precisam ser avaliados dentro desse processo. Fala-se também da questão de dependência de drogas, o uso de tabaco. Existem grupos de tabagismo em praticamente todas as unidades básicas de Campinas, mas a gente consegue acessar todo mundo que fuma, a gente consegue ofertar um melhor serviço. Aí a gente precisa ir melhorando e cada vez mais aperfeiçoando isso. A gente tem um grupo de tabagismo que é online, que inclusive a saúde digital dá um suporte com relação ao acesso às salas. Isso intrinca muito no que a gente estava falando do próprio ESG, né? Como é que você melhora esse acesso, que recurso que você oferece para isso, o que você muda no ambiente daquela pessoa para que ela saia desse tipo de vício. Exatamente. Bom, gente, eu acho que ficou muito claro, né? A gente está fazendo aqui um bate-papo bem de explanação, para a gente conversar um pouquinho, entender um pouco mais sobre esse tema, é um tema muito importante. E eu acho que vale a gente considerar que tudo que foi falado até agora, a gente consegue observar no nosso dia a dia. Então é importante que cada um que estiver assistindo esse podcast consiga observar, consiga identificar essas práticas, né, no seu dia a dia. Eu acho que uma fala que eu acho muito importante que o Edmilson trouxe agora é essa questão de a gente achar que é de fato um desafio, né, a gente conseguir implementar isso, mas que também é bastante importante entender que a complementação, a implementação de estudo se dará apenas considerar o quanto é desafiador para a gente estar inserido nesse contexto, né, enquanto cidadão, e considerar também o quanto é importante a gente saber das nossas responsabilidades dentro desse contexto, né? E ao mesmo tempo saber que a gente pode contar que as empresas e a própria máquina pública têm trabalhado em favor dessas implementações. Novamente falar que é importante vocês retomarem para observarem, né, dentro do seu contexto, né, o que é possível fazer, o que tem implementado, o que pode ser melhorado, e saber que a gente vai trazer nas próximas discussões outros aspectos também, né? Então, em outros episódios nós traremos outros aspectos dessas implementações das ODS. Vamos falar sobre outras ODS, vamos falar sobre um pouco mais sobre ESG, né, e o quanto isso é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. E aí eu queria pedir então para o Edmilson fazer as considerações finais dele, para a gente dar sequência aqui.
Então, Regis, como você mesmo comentou, né, assim, apesar de ser um tema que veio de um nível empresarial, de uma forma de você mudar o impacto que as empresas têm no mundo, a forma como elas se relacionam com as pessoas, a gente consegue extravasar esse conceito para todas as áreas e para todos os públicos. Você comentou da questão da gente fazer a nossa parte, né? A nossa casa é a nossa empresa. A gente precisa cuidar do ambiente da nossa casa, a gente precisa cuidar dos criadores de dengue que tem dentro do nosso quintal, a gente precisa deixar a nossa casa arrumada, a gente precisa ter um bom convívio com as pessoas que estão dentro da nossa casa para poder organizar e ter uma governança dentro da nossa casa de tal forma que a gente consiga ter uma qualidade de vida cada vez melhor, né? E de que forma que a gente trabalha esses aspectos, a gente começa no micro e vai devagarzinho propondo para chegar no máximo. Se eu consigo cuidar bem do meu ambiente, eu consigo cobrar, por exemplo, de um gestor público, por que eu não consigo acesso, por exemplo, à saúde? Então, assim, eu começando da minha base, eu consigo ter essa responsabilização do que é importante do outro também, né? Então, a gente fala muito da importância de falar sobre esses temas, porque é um tema que o pessoal pensa que é muito fora da realidade dele, enquanto, na verdade, está cada vez mais presente dentro da vida de cada um. E aí é um papel de todos, né? Seja ele de empresas, serviço público ou de cada indivíduo, é um papel de cada um fazer a sua parte para que a gente melhore cada vez mais esse ambiente como um todo e que a gente consiga conviver nesse mundo que é limitado, então a gente precisa mudar agora. Exatamente. Bom, Edmilson, obrigado pela presença, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Acho que foi muito obrigado pelo convite. muito engrandecedor aí, muito enriquecedora essa conversa. Eu queria agradecer então a você que está assistindo, pedir que você compartilhe esse vídeo, dá um joinha aí pra gente, enfim, tudo aquilo que o pessoal do marketing gosta de falar, né? E falar que nos próximos episódios nós estamos de volta com mais saúde digital e também com mais saúde e sustentabilidade. Tá? Muito obrigado e até o próximo. Saúde Digital SUS Campinas.